Os soldados clones do Grande Exército da República também foram conhecidos como os Meninos de Branco. Foram soldados altamente treinados para lutar contra a Confederação de Sistemas Independentes. Criados pelos Kaminoanos, eles foram projetados para serem superiores aos droids e totalmente obedientes, formando a base do exército e se tornando um símbolo do conflito galáctico. Durante todo o percurso das guerras clônicas, esses bravos soldados foram encorajados a expressar sua individualidade e pensamentos criativos pelos seus generais Jedi. Isso os levou a diversos questionamentos a respeito do exército, de seus líderes e até sobre o futuro e o que os aguardava. Sem saber, os clones acabaram por se tornar uma arma secreta dos Lord Sith contra os Jedi. Se voltando contra os seus generais obrigatoriamente, os clones executaram o chamado Ordem 66. Isso mudou tanto o destino da Ordem Jedi quanto da República e da Galáxia, consequentemente desses soldados. Mas afinal, o que de fato aconteceu com os soldados clones após a Ordem 66? Boa parte dos soldados viviam se perguntando o que aconteceria com eles após a guerra. Quando tocavam no assunto, geralmente um comandante os cortava dizendo para se concentrar no agora e esquecer o futuro. Mas muitos acreditavam na aposentadoria como uma recompensa por seus serviços. No entanto, poucos sabiam o que isso significava. A República realmente pretendia aposentar os soldados após a guerra, mas não deixou explícito como de fato aconteceria isso. O mais óbvio seria, após a guerra, os soldados clones deixassem de ser soldados para serem policiais ainda a serviço da República, e conforme envelhecessem devido à aceleração de crescimento, eles desejassem se aposentar no momento desejado, e nessa aposentadoria serem livres para fazer o que desejar. Alguns soldados que pretendiam continuar no serviço militar pretendiam migrar para a segurança corporativa ou consultorias militares. Mas o processo de envelhecimento e a falta de conhecimento no trabalho civil diminuiria as chances de sucesso nesse ramo. Ainda durante a guerra, alguns políticos lutaram para fazer com que alguns clones se tornassem oficiais de alto escalão para permanecer no exército mesmo durante a velhice. Outros tentaram ingressar clones em cargos políticos, mas a maioria dos soldados não eram muito chegados à politicagem. A senadora Padmé Amidala havia elaborado diversos projetos de lei defendendo a personalidade e individualidade de cada soldado e que fossem reconhecidas após a guerra, assim os tornando cidadãos quaisquer da República, facilitando suas vidas após a aposentadoria. Eu apoio nossos bravos soldados, quer eles tenham vindo das fábricas de clones ou dos milhares de sistemas leais à República. Após a guerra, enquanto o Império começou a se reerguer, houve uma queda extrema no número de baixas entre os soldados clones, permitindo ao Império repensar sobre seus soldados, optando por suspender a produção de mais unidades, enquanto recrutas humanos começaram a se alistar. Devido ao tempo de recondicionamento e treinamento desses novos soldados, o Império optou por continuar utilizando os clones nos anos que se seguiram. Mesmo sendo retirados de forma gradativa, muitos insistiram em continuar o serviço. Os mais experientes foram enviados para instalações de treinamento como instrutores. Outros conseguiram a integração na guarda do Imperador. O processo de substituição dos clones por humanos alistados aconteceu por volta de um ano após o Grande Purgo. Mas 3 anos depois, diversos soldados clones ainda serviram ao Império utilizando suas armaduras brancas fase 2. Mas logo foram se espalhadas propagandas imperiais incentivando o alistamento humano, acelerando assim a substituição total dos clones. Como resultado, os soldados foram aposentados silenciosamente enquanto envelheciam. 15 anos depois, os clones já eram considerados obsoletos, mas um pequeno número de idosos ainda permaneciam no serviço imperial como instrutores da próxima geração. Eles estão à venda se lhe interessar. Deixe-me ver a sua identidade. Infelizmente, a realidade foi bastante cruel com esses soldados. Devido à Ordem 66, muitos soldados sofreram de estresse pós-traumático, superando a projeção dos Kaminoanos em combater qualquer crise. Mais um efeito do pensamento criativo inspirados pelos Jedi.
Além disso, houveram os efeitos devastadores por conta das perdas de tantos irmãos e os horrores vividos durante a execução do Protocolo 66. Muitos deles foram abandonados, viveram amargurados e horrorizados com suas próprias ações, mesmo após terem removido seus chips. O exército contou com mais de 6 milhões de unidades clones, e inúmeros veteranos entre eles tiveram uma vida difícil logo após o expurgo, como aconteceu no planeta Gorse, onde o Império havia falhado em manter o projeto habitacional de veteranos Crispus Commons. Foi um projeto habitacional de aposentadoria clone, onde os soldados veteranos foram enviados para viver caso não houvessem outros lugares para ir. O lugar ficava entre 2 distritos industriais que eram perto dos principais locais de trabalho do planeta. As instalações continham pátio de exercício e abrigos antiaéreos, mas o lugar foi totalmente abandonado pelo Império. Mas o caso mais conhecido de abandono foi mesmo do veterano da Legião 501 no planeta Daiu, que vivia em situação de rua implorando por créditos para sobreviver. Em outros casos, alguns clones até se deram bem de certa forma, como um soldado de designação CT-720, que passou a atuar como um caçador de recompensas. Outros clones, como os soldados Rex, Wolf e Gregor, viveram num ATTE modificado no planeta Silos, caçando jupas e contando casos, como eles mesmos disseram. Você não soube? O Império disse que os clones já tinham servido o seu propósito e nos aposentou. Agora passamos os nossos dias contando casos e pescando jupas. E esses foram os destinos da maioria dos soldados clones. O que você achou? Deixa aí seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque é muito importante. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você.